Como você vê a casa dos anos de 2030? A casa e o trabalho, né? Áreas A de casa e o trabalho. O que a gente percebe quando a gente olha para o futuro do trabalho, o futuro do morar? Muita essa questão da sustentabilidade, existe uma série de empresas fazendo muitos testes, já aplicando materiais mais sustentáveis para substituir a forma tradicional de construir. Sistemas, né, de energia mais limpos também. E tem algo que eu comecei a perceber nos estudos, principalmente desse ano, é o projetar com auxílio da inteligência artificial. Como vai ser a casa do futuro? Quais são as principais tendências, os materiais? Como resolver o problema do clima, da sustentabilidade? Esse é o nosso tema de hoje com uma especialista no assunto que já eu apresento para vocês. Mas antes eu queria falar sobre a Eletrorastro. A Eletrorastro é o nosso apoiador deste projeto e tem 5 lojas em Curitiba e região metropolitana. Você pode comprar nas lojas ou também conhecer a linha maravilhosa de produtos acessando o site eletrorastro.com.br com entrega para todo o Brasil. E agora a nossa convidada, Cristi Schulka. Tudo bem, Cristi? Tudo jóia. Obrigada pelo convite, meninas. Muito bom estar aqui com vocês. É muito conversar bom. mais um pouco, como sempre. Eu já assisti várias palestras da Cristi e quando acabam, a gente fica com aquele gostinho de quero mais. A Cristi, ela é especialista em neurociência e neuromarketing. Você também fez vários cursos, né? Sim, essa história de estudar me acompanha a vida inteira, né? Mas quando eu comecei a trabalhar no segmento de arquitetura e construção, essa temática das tendências, ela vinha muito forte. E aí, como boa nerd, eu queria saber da onde que isso vinha, e foi quando eu comecei a estudar realmente como que são formadas as macro tendências, da onde que vem, estudos de futuros, e aí eu fiz algumas especializações em foresights e institutos americanos, né, Institute for the Future. Fiz algumas formações no Brasil mesmo, com escolas de futurismo renomadas daqui. E aí depois veio a neurociência para juntar tudo isso. E no primeiro momento, quando eu fui para a neurociência com ênfase em marketing e muito mais autodidata em neuroarquitetura, eu ficava pensando, eu falei, gente, você estuda futuro, o que você está pensando em neurociência? Que estuda humano, estuda o cérebro. E isso lá em 2018, quando eu comecei a entrar nesse universo da neurociência. Então, passados aí 6 anos, o que a gente percebe? Que quanto mais a gente fala de futuro, mais a gente fala da importância do ser humano. Né? Então, essas duas disciplinas que no início, as pessoas até que me perguntavam assim, nossa, mas você olha para o futuro e daí agora você vai estudar cérebro. Cada vez elas estão mais convergentes e mais próximas, mais entrelaçadas. Porque quanto mais a gente fala de futuro, de inteligência artificial, de tecnologia, mais a gente tem que pensar no cuidado do ser humano. Principalmente quando a gente fala de arquitetura. Principalmente hoje, quando né? a gente fala que de arquitetura. O centro, né? Eu vou usar a tecnologia, mas o universo da arquitetura é criar ambientes construídos para o ser humano. Habitáveis, né? Habitáveis e que proporcionem bem-estar. Como é a nossa casa hoje, em 2024? Hoje, o que a gente percebe de tendência? E quando a gente fala muito... Tem gente que fala que biofilia é uma tendência. Eu enxergo um pouco diferente. Eu vejo que a biofilia ela estar tão em alta e esse crescimento da neurociência aplicada à arquitetura estar tão em alta é mais um despertar. Por quê? Porque nós habitávamos a natureza.
construímos o ambiente construído justamente para proteção. Uhum. Só que, ao longo dos séculos, fomos fechando essa construção para proteção. E hoje, graças a vários estudos, o que a gente percebeu? Que quanto mais distante da natureza, menos saudável você é. Então existe essa volta Eu para sair da entendo caverna. como uma volta, quando a Uhum. gente olha para essa questão de cada vez mais vidro ao invés de parede, Uhum. mas cada vez mais As plantas o dentro de ambiente casa. biofílico, né? Esse olhar Uhum. da biofilia de circulação de ar, incidência solar, Uhum. projeto luminotécnico, Uhum. que siga o que o cérebro humano ele identifica, porque a gente produz os hormônios de acordo com o horário do dia. Ciclo circadiano. O ciclo Uhum. circadiano. Então, eu vejo, Rose, que em 2024 estamos mais conscientes sobre as necessidades do ser humano em relação a bem-estar. Tivemos um grande ponto de aceleração disso, que foi a pandemia, que a gente ficou o tempo todo dentro de casa. E percebeu finalmente como era essa casa. Como era essa casa, e tanto é que teve um boom de reforma e retrofit, Uhum. e muitas mudanças de apartamentos para casa, ou apartamentos com varanda, ou as pessoas deslocando a sala de jantar para suas varandas, né, para os ambientes ao ar livre. Por quê? Porque ali, pelo menos, você estava sentindo a brisa do vento, você estava sentindo, estava tendo o sol, Uhum. né? Você Uhum. conseguia olhar para o sol, Uhum. você conseguia fazer um espaço com elementos da natureza, um Uhum. espaço mais biofílico. Então isso não é uma tendência, mas é um novo modo de viver. Um despertar. Isso é uma visão particular, assim. Eu acho que essa denominação é muito uma provocação que eu falo quando eu falo de tendências, Uhum. porque quando a gente vai para os grandes birôs de tendência ou para os grandes fóruns de arquitetura e design, a gente vê isso, como a grande tendência do momento são os designs biofílicos, Uhum. né? Então, você usar a neuroarquitetura, você olhar para o conforto, e o design biofílico é a grande vedete desse momento. Entendi. Né? Então, assim, é tendência, sim, né? Melhor você fazer um projeto olhando sob essa perspectiva do que não, mas eu entendo, quando a gente olha a história do mundo, é muito a gente falar, opa, não é que a natureza é importante? Não é que eu sou natureza? Eu faço parte da natureza? Uhum. Então, não vou viver só de concreto. Não é que faz mal ficar dentro Não de é uma que casa faz com mal, luz artificial com o dia luz inteiro? branca o dia Aham, inteiro? sim. Né? Não é que faz mal. E isso a gente vê muito quando a gente olha para as grandes construções dos shopping centers da década de 80. Qual que era a ideia? Ser um espaço totalmente fechado para a pessoa comprar e perder a noção do tempo. Uhum. Um curral de compras, assim. Exato. Você entra, compra e sai. E o que foi se percebendo? Que as pessoas que trabalhavam nesses ambientes adoeciam. Uhum. Porque elas Sim. não sabiam se era dia, se era noite, se estava sol, se estava chovendo, se estava ventando, se estava nublado, como é que estava o tempo. Uhum. Então, hoje, o que a gente vê? Todos os shoppings têm uma ala, uma integração, envidraçado, tem um espaço ao ar livre, Jardinzinho. um jardim, né? Eles estimulam essa questão da luz natural aparecendo em algum momento. Então, e quem não tinha, luta para falar, como é que eu resolvo isso aqui? Porque eu não tenho um espaço para abrir, para entrar a luz solar. Uhum. Então, eu vejo que é isso, assim, né? Esse senso crítico que alguém ou algumas pessoas, né? Porque as ideias, elas surgem em vários momentos para várias pessoas, falaram, opa, peraí, então, estamos indo pelo caminho errado. Uhum. E agora a gente tem esse grande boom, né? Uhum. Então, a biofilia seria a, digamos, tendência master dos próximos anos. Eu acho que é, assim... Uma das. Eu acho que você encontra como tendência, se for para fonte de pesquisa, mas eu vejo que ela está entrelaçada com as outras. Independente
De, por exemplo, você vai trabalhar com materiais sustentáveis, o design biofílico, né? Você olhar para essa abordagem no momento de projetar, ela também é importante. Mas sim, de uma forma mais simples, sim. Como você vê, você que estuda o futuro, né, uma especialista nesse estudo, mesmo porque trabalha numa indústria que precisa planejar, como você vê a casa dos anos de 2030? A casa e o trabalho, né? A casa e o trabalho. O que a gente percebe quando a gente olha para o futuro do trabalho, o futuro do morar? Muita essa questão da sustentabilidade, existe uma série de empresas fazendo muitos testes, já aplicando materiais mais sustentáveis para substituir a forma tradicional de construir. Sistemas, né, de energia mais limpos também. E tem algo que eu comecei a perceber nos estudos, principalmente desse ano, o projetar com auxílio da inteligência artificial. Então, você conseguir simular qual que é a melhor posição daquela edificação. Se você for utilizar energia limpa, energia solar, por exemplo, qual que é a melhor posição para melhorar a eficiência energética daquele ambiente. Reutilização de água, né, que já não é novidade, a gente já fala isso, mas assim, a gente sabe que ainda existem edificações que não têm. Muito esse uso da biofilia, desses jardins suspensos, porque eles conseguem diminuir a temperatura dos apartamentos, E o das mundo unidades. tá ficando mais quente, né? Então a gente tem essa questão das mudanças climáticas, então a gente tem o Bosco Verticale, que é um ícone, né, do Stefano Boeri em Milão, que a vegetação em todos os andares, em cada andar, ela diminui a temperatura daquela residência de 2 a 4 graus. Nossa. E outros elementos que eu até estava num congresso que uma empresa daqui de sustentabilidade fez em Milão esse ano, e eles estavam apresentando, e tinha uma arquiteta do Nordeste brasileiro, agora eu não me recordo o nome, mas ela mostrando estudos de como que eles estão repensando as construções com argila. E pensa, argila, né? Desde que o mundo é mundo, a gente fala em argila. Por quê? Porque a argila, ela é a melhor forma de você manter a temperatura. É um isolante térmico. É um isolante térmico. Então, você mantém a temperatura entre 21 e 24 graus. Nossa. Então, ela tem essa especialidade e ela contou desse caso que ela construiu uma casa para uma pessoa que já era de idade e que tinha várias doenças. E a partir do momento que ele foi para o sertão, assim, do Nordeste, foi para uma área mais isolada para cuidar da saúde dele, e ele curou. Depois de 6 meses vivendo nessa casa, porque aí não precisava mais de ar-condicionado, a alimentação dele ficou mais natural. Ele tinha esse ecossistema da residência sempre numa condição padrão. Então, a gente vê muito esse resgate de materiais sustentáveis ou novos materiais ancorados pelo que a tecnologia permite você testar para serem aplicados na construção. Então, se eu for fazer um projeto hoje e eu quero ter essa visão de futuro, o que não poderia deixar de ter? Começando pelo projeto. Começando pelo projeto, pesquisa sobre materiais sustentáveis e materiais substitutos. O que você indicaria? Quais, assim, especificamente a argila, né, que você mencionou? Argila, eu acho que você precisa ter um profissional que realmente saiba trabalhar com ele. Que entenda, né? Porque eu acho que no Nordeste, joia. Mas acho que aqui em Curitiba... Por exemplo, assim, né, esse exemplo que eu dei, eu imagino, não sei, né, que você tenha mais especialistas, porque esse estudo de caso surgiu lá. Então, a repercussão disso e a pulverização disso vai mais rápida, mas nada impede
né, no caso aqui que estamos em Curitiba, né, que somos daqui, ter algum profissional que entenda disso. Mas hoje a gente tem os containers, né, que você consegue fazer isolamentos com drywall e diminui desperdício de matéria-prima. Os containers continuam atuais, então. Os containers, O steel frame ou só os containers? Os containers, o steel frame, o drywall. A gente tem algumas empresas nos Estados Unidos, tem uma chamada Cover, que ela trabalha com essas unidades móveis de steel frame, mas num tamanho, né, naquele movimento que veio lá atrás da tiny house, dos espaços menores, com flexibilidade, né? Então, uma hora eu tenho uma mesa de trabalho, outra hora ela é mesa de jantar. Não estou usando a cama, eu subo e ela tem prateleiras, eu aumento o meu espaço de circulação. Então, esses elementos pré-moldados, eu acho que a gente vai ter uma crescida, principalmente na América Latina, né? 5 anos é pouco para a gente falar em grandes mudanças, né, Rose? Mas eu vejo uma expansão, porque a gente já tem indústrias e empresas se movimentando neste sentido. Em Ponta Grossa, a gente recentemente levou um grupo de profissionais para lá, uma empresa enorme, que tem 30 lojas no Brasil, e a perfeição da construção em steel frame, né? Eles também já estão trabalhando com o BIM. Isso. O sucesso que eles estão tendo, menos Espaço entulho de Smart, obra. é fantástico. A gente fantástico. visitou obras, então, o conforto acústico, o temperatura, Isolamento né? térmico. Isolamento térmico. E, por exemplo, aonde eu estou hoje, que é de revestimentos cerâmicos, que é uma indústria de revestimentos cerâmicos, a gente já faz teste com essas indústrias de steel frame, porque eles sabem que vai acontecer essa mudança. Isso é necessário por conta do descarte da construção civil. Sim. Então, Desperdício de água, de entulho. eu acho que a gente tem que olhar para tudo, né? É um grande quebra-cabeça, e eu acho que, e ao mesmo tempo é um game, né? Cada fase que você passa, você já está Verdade. melhorando de alguma forma. Então, recapitulando, o que seria uma casa do futuro? Uma casa que você cuide do aspecto, né, da abordagem, de entender o que é o design biofílico, que não é só colocar uma parede verde, né? Então, o design biofílico, ele é muito, muito mais que isso. Essa pesquisa de materiais sustentáveis, essa multidisciplinaridade de profissionais dentro do escritório, né? Que tem arquiteto, que tenha designer, dependendo do objetivo, que tenha um psicólogo junto, que tenha um profissional que entenda daquele segmento. Então, você entender qual que é aquele ecossistema para qual você está projetando. Entendi. Como que vai ser a utilização dessa casa? Então, esse olhar mais subjetivo mesmo e mais customizado, eu acho que é muito importante. Que exemplos você daria hoje dessa casa do futuro? Dessa casa do Que futuro. já está apresentando esses... Hoje, o que eu vejo de arquitetura que tem passos e sinais de futuro mais consolidados, eu vejo a indústria hoteleira trabalhando de uma forma muito... trazendo essas referências para depois serem replicadas. Então, em Tulum, no México, a gente tem algumas referências bem bacanas. A gente tem o Azulik, que foi um precursor disso, lá em 2017, 2018, que é da Hot Arquitetura. E eles fizeram uma arquitetura toda inspirada na Casa das Cavernas, né? Usando sustentabilidade, usando inovação, usando sistemas construtivos sustentáveis. Então, era uma arquitetura mais vernacular, depois disso veio a Cocoon. Então, essa inspiração, a questão da biomimética também muito forte, né? Então, esse hotel Cocoon, os arquitetos se inspiraram nos cenotes da região para fazer o hotel. Então, todos os quartos, eles são... o hotel é no formato de círculo e todos os quartos são voltados para a piscina. Que é o próprio cenote, né? Que é o Como próprio se fosse cenote, lá. como se fosse o próprio cenote.
E eles têm práticas de medicina Ayurveda também. A experiência é completa. A experiência Uma completa. imersão, assim, bem... Então, hoje a gente vê vários hotéis, né, e principalmente arquitetura de luxo, hotelaria de luxo, que antes era muita pompa e circunstância, hoje ela olhando muito mais para esse sentido do sustentável, bem-estar, do wellness. bem-estar, do wellness. Uhum. E está sempre relacionada com a experiência na natureza. Experiência Não é? na natureza, você está imerso na natureza. É o que todo mundo fala, né? O luxo é andar descalço na grama. É o teu tempo para você. Quando antes, Uma na minha massagem. infância, toda casa tinha um jardim de casa de vó, que era aquela confusão de todas as De plantas florzinha. e flores estavam ali, não era um Uhum. igual ao outro. Exato. Tinha um quintal, tinha uma E árvore. é você ter o tempo para você. Então, o que a gente vê de tendência quando a gente fala de não só de trabalho, mas de estilo de vida? Uhum. Os grandes birôs, né? E quando a gente olha para futuros, o que a gente vê uma grande mudança na pandemia, que, lógico, quando a gente sai de férias, quando a gente tira algum tempo off, a gente também quer um tempo assim, eu quero conhecer tal lugar, né? Vou ficar conhecendo, passeando o tempo todo. Mas agora as pessoas querem aquelas férias onde eu vou descansar. De ficar Pra naquele recarregar, lugar e ter a experiência ali. Exato. E não pra ficar na correria. Não pra ficar na loucura. correria de tipo, acordo às 7, vou dormir às 10, acordo porque eu tenho Tem que conhecer aproveitar tudo, cada tem que minuto. aproveitar cada minuto. Uhum. Não, eu não tenho hora pra acordar. Se eu for conhecer algum lugar, eu vou acordar tranquila, eu vou tomar o café tranquila, eu vou fazer uma massagem, eu vou fazer algum passeio, mas é o tempo para eu me reconectar. Né? Então, esse olhar integral cada vez mais presente. Por quê? Porque lá em 18, 19, então vamos contar um pouquinho essa história do bem-estar do que a gente fala hoje. A gente já falava, precisamos desacelerar. Né? Estamos vivendo no digital. Daí veio a pandemia. Aí você falou, o que eu faço agora? Porque era para eu deixar de usar o digital, mas se eu não usar o digital, Eu me desconecto do mundo. não me conecto com ninguém. Uhum. Agora a janela do digital, a tela, é a minha janela para o mundo. E a gente fez o quê? 2021, vamos cuidar da saúde física. Ok. Chegou 21, cuidamos da saúde física, os níveis de ansiedade e depressão estavam altíssimos. Opa, peraí, não é só físico, né? Vamos cuidar do mental também. E aí a gente foi evoluindo, a gente falou assim, peraí, mas o físico, o mental, mas tem alguma coisa a mais. Que tem gente que chama de alma, tem gente que chama de espírito, tem gente que chama de energia. Seja a nomenclatura, né, de cada crença, a verdade de cada um, você tem que estar bem energeticamente, mentalmente e fisicamente. Uhum. Você tem que ter essa tríade neuropsicoenergética, né? Então, para o teu corpo funcionar, porque se uma das 3 partes não estão equilibradas, e equilibrado acho que é muito forte, né? Esses dias eu estava conversando com uma futurista que eu admiro muito, que é a Lígia Zottini, que ela fala, mas equilibrada? Integrado, né? Integrado é melhor, porque o equilíbrio eu acho que cada um sabe o que é para você, mas a gente sempre está em busca dele. Mas só da gente saber... o equilíbrio não é um estado permanente. Exato, mas só de eu saber que eu tenho que estar integrado, já é bom, né? Trazer para o consciente isso é bom. Então, eu vejo que a indústria hoteleira, ela está fazendo essa provocação de uma forma muito, muito bonita, e trazendo conforto, e a gente vê que também não é só o alto luxo, né? Você tem outros níveis de hotelaria que também estão procurando esse bem-estar, porque senão também não é democrático, então não adianta muito. E eu acho que perpassa, a gente começa a ver, a reconhecer, isso começa a ser noticiado, né? Que é o que desenha o futuro, né? Cristi, você vê isso acontecendo só no luxo, aproveitando nas camadas mais altas, economicamente falando, ou você vê isso acontecendo também nas casas mais populares, nas residências, nos edifícios? Você consegue visualizar?
eu vejo que hoje, por exemplo, quando a gente sai desse mundo na hotelaria, eu vejo porque aqui no Sul a gente teve o privilégio da gente ter os canyons, de ter essa hotelaria mais de cabana na época da pandemia. Então você tinha todos os níveis, né? Lógico, para uma classe que tem um certo conforto, mas você tinha os vários níveis. Mas os antigos hotéis fazenda já faziam isso. Né, de você ter o contato com a natureza, de ser algo mais rústico, de ter aquela alma de casa de vó, de casa de fazenda. Então, eu vejo que a gente tem ele permeia por alguns níveis, né? Não estão disponíveis para todos os níveis, mas eu vejo que não é só o alto luxo. E nas casas, a gente percebe uma mudança, uma preocupação das construtoras. E dos próprios arquitetos contratados pelas construtoras. Então, eu vou fazer um estúdio, vai ser 20 metros quadrados. Então, a pessoa vai ter uma área de serviços incríveis, né? Com lavanderia, com cozinha, com spa, com academia. Ele só vai entrar ali para dormir. Da área comum, da área né, comum. que todos usam. O que todos usam da área comum. Mas aquele apartamento, por menor que seja, ele está sendo pensado para que ele tenha esse conforto e para que ele tenha esse acesso, né, ao bem-estar. Então, eu percebo que isso não está só no alto luxo, né? Não é só aquele apartamento de 300 metros ou mais. A gente percebe essa preocupação em todos os níveis de edificações. Todas as metragens. E as cidades? O que você vê no urbanismo? O que a gente pode esperar? O que a gente vê? Principalmente, assim, nos países mais nórdicos da Europa, existe um movimento que já está sendo experimentado em alguns países, na Alemanha, na Holanda, ali nos evoluídos nórdicos, né, que são as cidades de 15 minutos. Então, você poder ter acesso a todo um ecossistema de uma cidade onde você se desloque a pé em até 15 minutos ou de bicicleta. Então, o que você tem que ter para isso? Você tem que ter planejamento urbano, porque você tem que ter hospital, você tem que ter mercado, você tem que ter um centro comercial, você tem que ter posto de gasolina ou posto de recarga, né? Que se a gente também fala que não vai ter mais gasolina e vai ser tudo elétrico. Tudo elétrico. Então, como que a gente repensa isso? Eu preciso ter lazer. Eu preciso ter uma série de serviços que atendam. Né? Eu preciso ter escola. Eu preciso ter trabalho. Então, isso exige um repensar do modelo urbano, né? Da construção de cidades. E a gente já vê isso acontecendo, né? Já existem algumas cidades sendo testadas nesse sentido. Tem também a cidade da Toyota, né? Que está sendo construída e que também eles privilegiam, né? Pedestre, bicicleta e evitam o uso de automóveis. Cidade da Toyota, é da Toyota mesmo? É ela que está financiando o projeto. Mas para não ter carros da Toyota? Não, para não ter carros. É tecnologia, né? Então, ela está investindo em tecnologia para ser uma cidade onde as pessoas morem ali. De bicicleta. Interessante. A própria indústria automobilística porque apoiando... eles investem em outras tecnologias, sim, né? Então, sim. eles estão investindo nesses novos projetos. Eles têm que investir, né? Em outras tecnologias. Vai que eu tô olhando para o futuro e daqui a 40 anos eu não vou precisar de carro, né? Isso aqui é uma hipótese, mas... Os Emirados Árabes, eles já né? estão fazendo isso, né? Eles estão vendo que o petróleo é um recurso finito, uma hora vai acabar. Então, os Emirados Árabes estão apostando fortemente em turismo, né? Então, talvez as grandes empresas de carros e tudo também já estão olhando para isso, né? Os próprios imóveis, hoje mesmo, amanhã vai ser publicada uma matéria, vai estar lá no site, se você quiser ver, falando sobre os empreendimentos em Dubai. E um deles tem no rooftop um ambiente que ele simula a chuva. Mas é residencial. Então, eu também fiquei pensando, tô aqui, tô meio cansado. Claro, é deserto,
né? Lá Sim. tem tudo a ver com Eu água, sabia que ilha eles artificial. eles semeiam chuvas lá, né? Porque lá não tem. Uhum. Eles estavam com umidade tão baixa que eles semearam chuva, só que parece que eles semearam demais. E daí deu enchente em Dubai. Então ainda estão aprendendo a lidar com essas Não, tecnologias. mas esse é um ambiente Ambiente fechado. fechado que que- simula chuva. É uma coisa assim que parece. Como é que é o nome daquele filme que você tinha um clone lá? Blade Runner? Não. Que era um. Mas, enfim, simulando um mundo que não existe, na verdade, Uhum. né? Nunca ouvi falar de um lugar que você vai e simula chuva. Avatar? Avatar. No Avatar. Era uma coisa mais ou menos assim, Aham. sabe? É um projeto que está saindo de uma mente muito futurística. Mas os próprios, quando a gente fala, 2 pontos aqui que eu lembrei, né, com a fala da Júlia. Os grandes sheiks, né, os grandes conglomerados de investimentos, eles estão construindo esses grandes resorts, né, porque a gente começou a falar de alguns e aí a conversa andou, mas no Mar Vermelho, né, então você já tinha pensado, eu quero passar férias no Mar Vermelho? Não. Então, você começa a ver os projetos e qual que é a inteligência deles. Eles estão trazendo grandes escritórios renomados de arquitetura Sim. para construir esses resorts sustentáveis, eficientes energeticamente. E para a pessoa, eu brinco nas palestras que vão ser as novas Maldivas daqui a 5 anos. Você não vai mais querer ir para Maldivas, porque daí você vai falar, já deu, agora eu quero ir para o Mar Vermelho. Porque é isso, né? Como que eu exploro diferente? Né? Como que eu saio da minha rotina e eu vou viver na natureza, né? Porque Mar Vermelho a gente escuta desde criança, né? O Mar Vermelho. Eu lembro que quando eu fui pesquisar e coloquei isso na palestra da tendência, eu falei, gente, deixa eu procurar no Mapa Mundi, porque nem eu lembro mais onde que fica lá no meio dos Emirados ali, daquele Oriente Médio, né? Onde que tá o Mar Vermelho? Né? Então, a gente começa a repensar o lazer. E pode ser isso, né, Júlia? Bom, já que... Eu tive essa experiência lá naquele hotel, por que não trazer isso? Não, e minha já casa. que eu vou... Os nossos dias estão os contados. nossos dias de combustível fóssil, uma hora essa grande indústria não vai ter força suficiente para combater as novas tecnologias, da onde que vai vir a receita, né, de algo sensacional que só eu faço? Não, esses dias eu também peguei um Uber que era um carro elétrico. E, gente, ele não faz barulho nenhum. É só do atrito do pneu no asfalto. E só. Eu fiquei pensando, imagine se a Curitiba inteira fosse de carros elétricos. Imagine São Paulo. Imagine São Paulo, que eu vou pra lá, toda vez que eu vou lá, eu fico com alergia, olho coçando e vermelho por causa da poluição e aquela barulheira e tudo. Veja como a qualidade de vida das pessoas não seria muito melhor só mudando a forma de deslocamento, né? O veículo, né? Então, já pensou se os prédios também tivessem, né, essa visão mais multidisciplinar que você falou, como a saúde universal também, lógico, né? porque você diminui melhoraria. temperatura. Diminui a temperatura, Você melhora não vai ter essas humor. quedas de energia, porque você vai utilizar menos ar-condicionado. Vai precisar Só que ficar imagina, você tem que fazer retrofit em tudo. de tudo. Vai ter que plantar muita árvore em São Paulo, nos telhados lá daqueles prédios para ficar mais Mas biofílico. isso eu tenho visto, assim, muitos edifícios já aqui em Curitiba com essa fachada verde de uma maneira mais criativa. Não é aquela coisa que você tem um verdinho todos na os tua andares, sacada, né? Todos os... Eu tenho um aqui no Juvevê que cai aquela Uma era, né? ela cai, ela vem percorrendo. Ele foi planejado para que as janelas não estejam todas na mesma direção. Então, tem um que tem a janela com o verde do lado direito, outro do lado esquerdo, e você olha aquilo e te dá um bem-estar só de olhar. Só de olhar, imagina a sensação. Porque até então era uma sacada, que daí a sacada é difícil de molhar. E é daí a isso, e floreira eu acho que isso que você a falou é floreira. uma coisa super bacana, principalmente em casa pode, né? Uhum. Que é a biofilia ou a natureza, ou a gente repensar essa forma de projetar, não é só pelo estético, Não. é pelo funcional Sim. também, é pelo bem-estar, né? Então,
nós nos comunicamos corpo com o mundo externo através de 5 sentidos. Então, se eu olho, me faz bem, se eu sinto o cheiro da natureza, a própria chuva, né? Você estava falando desse edifício lá. Então, quando a gente sente aquele cheiro de terra molhada... Isso. Então, isso mesmo. São todas as sensações e são todas as memórias que essas sensações trazem. E que são reptilianas, né? Que geram em nós uma reação. Estão lá, nosso cérebro é das muito primitivo. cavernas, Nosso o cérebro... cheiro de grama, o cheiro de chuva, o cheiro... Né, Você relaxa, daí você dorme melhor, você acorda melhor. O mar, né? Só falar o mar, você colocar o pé na areia, né? Eu tenho visto, então, isso também, os empreendimentos novos aqui em Curitiba, a gente acompanha bem de perto. O Age 360, por exemplo, até a gestora esteve aqui, fez um podcast conosco, junto com um especialista em segurança da terceira idade, né? Vejo essa conscientização e não mais a arquitetura descartando o humano. Fazendo algo e daí eu te coloco lá e você vai morar aqui. Porque tá bonito. Porque é a tendência. Outra coisa que eu vejo com muitos bons olhos. Ontem ainda, essa semana, fui no Carina. No Carina, uma rede de restaurantes. Ali. Fast food. Mas quando você está chegando de Santa Catarina ali, existe há muitos anos, há 40 anos. E nós almoçamos ali e eu vi com grande satisfação os revestimentos acústicos que absorvem o som. Sabe que eu fui em 2 restaurantes esse final de semana e eu reparei nos 2 a mesma coisa? Então, essa conscientização. Passaram para por dar conforto. Exatamente. Conforto acústico. Você não escuta o talher batendo a conversa da outra mesa, parece que tá todo mundo mais, sabe? O Celso Freire teve um restaurante aqui em Curitiba. Isso é neuromarketing, né? Mas você quer ficar mais Porque tempo. se você fica mais tranquila, você fica mais tempo, você consome mais. Consome mais. Então, melhor então, até é melhor para todo mundo. Dos garçons, de todo mundo, né? Essas nuvens acústicas também que eles estão utilizando e para é mais saúde decorar, para quem trabalha. Né? Aqui, por exemplo, a gente está rodeada por uma cortina. Tá super agradável. Exato. Mesmo a gente estando com uma mesa de vidro. Sim, mas somos em 3, né? Imagina um restaurante enorme, que geralmente são restaurantes grandes, com aquela falação, aquela barulheira. A gente não tem vontade de ir. Hoje, com a facilidade de delivery, deve você falar, não quero sair o que eu sempre falo, pedir em casa. Quando eu faço as palestras e a Rose já viu sobre neuroarquitetura, eu falo, se só a comida é boa, você pede em casa. Exato. Você tá indo pelo ambiente, você tá indo pelo serviço. Pela imersão, pela experiência. Você tá indo por aquele ambiente que você quer viver. Você tá lembrando daquele aroma que você sente lá. Você quer ver gente, você quer se arrumar, você quer sair de casa. Então é um lugar que te atrai. Uhum. Agora, se você fala, não, só a comida de lá é boa, é isso. Vou pedir uma entrega. A biofilia é muito mais, né, do que só a biofilia ainda vertical. Eu acho que as pessoas ainda pensam que a biofilia é o verde só. Mas é o formato daquela obra. E a biofilia, a frase, a palavra, ela significa amor pelas coisas vivas. Que lindo, eu não sabia. Então é o amor pelas coisas vivas. Então tudo que é vivo, inclusive o ser humano, inclusive um pet, né? É qualidade de vida. É qualidade de vida, né? Então, se você ouve, eu posso não ter nada de verde, mas se eu tô ouvindo o canto de um pássaro, ele já me disse se é dia, se é noite. Exatamente. Se tá amanhecendo. E o meu corpo responde a isso. Isso eu acho que não tem preço. Se eu tenho acesso a isso, ouvir os passarinhos. Isso também faz parte de um ambiente biofílico. Eu vou colocar um escritório ou o quarto de uma criança voltado para uma rua, que nem a Júlia falou, com barulho de carro, de ônibus, ou eu vou colocar voltado para um jardim, se eu tiver essa opção. Então, é essa análise que a gente faz. Então, eu vejo assim, Rose, 2030, que tá logo aí, né? Tá logo aí. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que a gente tem grandes desafios em relação tanto a casa como as corporações, o bem-estar em todos os ambientes, seja no trabalho, seja em casa, as cidades mais fluidas, né, Júlia? É pouco tempo, a gente sabe, mas
não dá para ficar na inércia também. Existe um Acho que movimento, existem assim, passinhos curtos. Hoje, eu não vou lembrar detalhes, mas antes de vir para cá, eu estava vendo que, se eu não me engano, em Cascavel, vão criar o primeiro condomínio fazenda. O Jaime Bernardo. E aí eu junto falei com o assim, Zezé de gente, Camargo. o que legal. deve ser isso? Eu fiquei imaginando, eu falei, deve ser um condomínio, mas eles devem fazer a criação, Eu te conto. né? Então Acabou me de conte. sair. Conte, Acabou de não sair. Eu achei sabendo, hein? assim, eu achei sensacional, Acabou porque de provavelmente sair. vai ser a horta fresca, vai ser o produto fresco, vai Um ser estilo de vida um inteiro. estilo de vida sensacional. Como é que é, então? Então, a ideia foi do Jaime Bernardo com um grupo de investidores e eles criaram essa fazenda, é o Amor, o nome da fazenda é o Amor. Sério, que legal. Por causa da música do Sim. Zezé de Camargo. Então, são vários terrenos num loteamento distante do centro de Cascavel. Isso é uma outra coisa que está acontecendo. As fazendas, a cidade chegou muito perto das fazendas. Tem um amigo meu que é arquiteto e a família dele tem fazenda de soja. Só que a cidade chegou até eles. Então, eles transformaram em loteamento, né? E tem a fazenda mais longe. E esse do Zezé de Camargo e do Jaime Bernardo são lotes de tamanhos variados, vários lotes, eu não me lembro quantos, Em condomínio fechado. num sim. condomínio fechado, Aham. com cara de fazenda, com o portal, a entrada, cara de fazenda, e daí com um lugar que tem os animais, as galinhas, Parece que pague. isso não tem, né? Acho que não tem isso. E a fazenda pessoa pode morar, tem coisa ou perto. ela ali, Daí né, vai ou comprar se os não- ovos, pega Aham. cestinho, vai lá. vai ter pegar tudo isso, o assim. temperinho na horta. Sensacional. Você vê. É um Fazenda. resgate. É um resgate. Gente, mas isso não é digamos assim, a ideia antiga feudo. de feudo, de vilarejo? Não é? É A gente aldeia, tá voltando a uma velha aldeia. aldeia, a Porque vila. daí o que vai aldeia, acontecer? é uma Essas aldeia. pessoas que estão convivendo juntas, elas vão interagir, elas vão criar uma lógico. amizade, elas vão criar. E já existe Júlia, isso. pega o ovo lá pra mim que eu É. tô indo buscar o tomate. Nossa, você viu que cresceu o tomate de tal tamanho? Ó, fulano pegou o tomate que eu ia pegar. No meu apartamento da praia, Sensacional. eles têm uma área lá só de ervas. Aí Eles você fizeram- desce. Aí eu vou lá fazer, sei lá, E você já criou amigos lá com uma comunidade uma mesmo, comunidade, assim, a gente tem uma sabe? comunidade, daí eles Quer programam tomilho? festa. É, eles fazem É, festa. Todo tem mundo tem se reúne. capim-limão. tem Então, tudo. assim, eu acho que a gente chegou num ponto, né? E a gente continua olhando pra tendência. Mas esses dias eu escuto muitos podcasts do Walter Longo. Ele falou assim: antes a Ele gente é tinha que ótimo. acompanhar a tecnologia. Agora a gente tem que correr pra não ficar pra trás. Exato. Porque Desespero. um desespero. Então, quando a gente começa a olhar esse futuro que tá tão acelerado, onde que você se ancora pra resgatar Isso. e que te dá segurança? Uhum. É o passado. Na verdade. É o que deu certo no passado. Né? Porque daí A diminui tradição. a ansiedade, te dá um Uhum. conforto. E você fala, tá, eu vou acompanhar o que tá acontecendo aqui de novo. Mas o que me traz conforto, eu já sei o que que é. Por isso que a gente fala dessa decoração cada vez, onde eu quero ir na casa da minha avó, eu quero ver o que tem lá para eu trazer. Usar os móveis da avó, usar os trazer a memória móveis, afetiva. né? Começar a usar móveis soltos. Voltar aos móveis soltos. Voltar aos É. móveis Que soltos. você pode movimentar na casa. Até porque tem um dado que a geração Z, ela fala que a casa é sentida, que é algo que a gente já sabe. Por quê? Porque eles são nômades. Com o home office, o annual office, eles vão morar 6 meses em Curitiba, 6 meses vai ficar na casa lá da fazenda da tia, em Cascavel. Vai morar com pra amigo São em Nova Paulo, York. Daí depois vai para Nova York. Então, se a casa é sentida e se eu tenho móveis soltos e eu decoro, né, um pouco daquela história do Kinfolk, do livro do Nathan Williams, que a minha casa conta história, a minha casa, ela traduz quem eu sou. Se eu vou mudar, eu vou levar. Então Agora, eles se não eu têm tenho porquê. tudo encaixado e nada contra, porque eu acho que tudo convive, né? A gente não tá falando um ou outro, a gente É tá um falando estilo. eu vou levar aquela mesa do canto, aquela poltrona que me aconchega, que me abraça. Aquela poltrona até muito usada.
Exato. Como são as poltronas né? de Então couro. eu posso ter algo super moderno, mas eu vou ter um elemento que vai ser o ponto alto daquele ambiente. Que vai ser aquele ponto que vai trazer calor, que vai trazer uma alma, que vai trazer um aconchego. E isso que eu acho que é tão difícil hoje para os profissionais, né? Porque até quando a gente vai visitar decorados, eles têm que fazer uma casa para uma pessoa que não existe, né? Um decorado que possa agradar a todo mundo. E quando eles vão criar a casa dessa pessoa, eu fico pensando como deve ser difícil você trazer os elementos de toda uma vida, né? Não só da pessoa, dos donos da casa, né? Tanto sei lá, do casal, dos filhos, né? E como que você compõe tudo isso pensando nesses conceitos de biofilia, que era uma coisa que não se pensava, porque uma coisa é você ir na loja e comprar, né, o showroom, a vitrine, ó, eu quero isso na minha casa. Outra coisa é você ir garimpando, né, o teu tempo de vida, com as tuas viagens. Mas eu vejo que esse ano eu fiquei muito feliz com as mostras que eu vi pelo Brasil. Eu também. Eu achei que a gente deu Porque eu acho que finalmente melhorada. teve um grande resgate Sim. do que é construir um ambiente. Você Sim. viu muita história. Por isso que eu falo, é o velho e o novo, né? É o antigo, o design que é bom, ele perdura. E o que eu agrego? Os tecidos sustentáveis, a tecnologia. Mas o design é bom. Então, eu vou pegar aquela poltrona da casa da Bisa e vou trazer um tecido que seja mais sustentável. E que isso me representa. E daí a gente entra em consumo consciente, né? Em ciclo fechado, quando a gente vê a reutilização de materiais. Segunda-feira eu fiz uma palestra em São Paulo e eu estava falando isso. É uma loucura o que a gente está vivendo. Mas a gente tem o privilégio de estar vivendo o que nenhuma geração viveu. Eu que tenho um pouco mais de anos de vida. Isso nunca aconteceu. É incrível. É incrível a mudança e mais por viver, né, há 25 anos já com a Casa Sul, eu também vejo com muito otimismo. As pessoas se sentindo tem um despertar, donas. não tem? Tem um despertar. Aqui, felizmente, a gente traz temas muito associados a isso, do viver. Um viver muito mais autêntico. Mais né? autêntico, menos luxuoso, luxo pelo luxo. Luxo pelo né? Exato. Pela ostentação. Menos ostentação e mais... Que o que foi me uma traz prazer, vibe, né? Dos né? anos ali, Menos sei lá, O que me traz artificial. prazer. Exatamente. Então, a gente percebe também a arquitetura de luxo buscando essas respostas de como ser sustentável. Até porque ficou feio você ostentar. Não ficou? Hoje Não é legal. Não é legal. Quando você vai numa casa de gente riquíssima, você não fica vendo uma overdose de ouro, de não sei o quê, Aí a gente né? já entra na parte da moda e do old money, que também é isso, né? Da logomania. Porque chegou num nível que você fala... Logomania. Hoje, esses dias eu tava até falando com a Rose, a gente tava falando sobre isso. Esses dias, não sei o que peça que eu olhei, que eu falei... Ai, pena que tenha logo, porque eu acho que a logo ela ficou um negócio tão... Exagerado. Uma coisa tão que não quer exagerado que você fala assim, não quero isso. Aquele jacaré desse tamanho, né? É o cavalinho, né? Umas coisas assim, realmente, nada contra quem gosta de usar, Exato. mas desnecessário. Você vai me pagar? Porque E porque enjoa, eu acho enjoativo. Não, e porque às vezes não é sinônimo de qualidade, né? Sim. Eu tava ouvindo uma blogueira falar que, por exemplo, eu nunca comprei uma Chanel e não sei se um dia eu vou comprar, mas ela disse que a Chanel atual é muito diferente da Chanel vintage, que antes era feita com um tipo de couro que não descascava e era tudo de ouro, fecho, Por isso que era todas as caro, ferragens. era feito à mão. Era um negócio assim muito... E hoje, com essa grande disseminação da logomania, das marcas, do luxo, não sei o quê, virou meio que uma coisa não tão, né, produzida assim com tanto cuidado, com tanta qualidade, mas assim, quase que uma fast fashion com um ticket altíssimo, né? Só o luxo O pelo luxo. prêt-à-porter também foi isso, né? Da alta, O prêt-à-porter, né? Da alta costura para Mas a eu indústria se percebo reinventa. que a indústria da moda, a indústria da construção, tá tendo uma transição importante, um repensar aí, que é Isso. muito legal. Cristi, nosso tempo está chegando ao fim. Tem muito assunto, mas foi muito importante trazer você com todo esse teu conhecimento, que você só mostrou um pouquinho aqui, como eu disse no início, eu adoro Passa ouvir muito você rápido. falar. Nossa, quando a gente e a gente conversa. poderia ficar falando Né? horas.
falar é com a gente mesmo. Mas muito obrigada. Você vai ser presenteada com essa luminária aqui. Pela Eletrorastro, que está enfeitando o nosso espaço. Ela é, né, você veja, ela tem controle de luz, uma luzinha amarela gostosa. E se você não conhece a Eletrorastro ainda, fica o convite para conhecer uma loja muito bem equipada, com um atendimento super profissional. E se você tem alguma dúvida, quer continuar acompanhando a Cristi, a gente vai colocar aqui no texto embaixo, vamos colocar os dados dela, o arroba, que eu tenho certeza que você vai aprender muito. E eu espero trazer outras vezes aqui. Vamos, venha sempre. Se eu chamar, venha chamando, eu venho. Então, tá bom. Obrigada. Sempre um prazer. Obrigada, meninas. Obrigada. Tchau, Júlia. Tchau, Rosicler. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.